Culpa. Provavelmente um dos sentimentos mais intrínsecos da natureza humana. Às vezes esse sentimento pode ser tão forte que chega até a paralisar. É como se você não pudesse se mexer enquanto não se desfaz desse sentimento. O ato de se sentir culpado vem necessariamente com a dificuldade de se perdoar. O fato é, você fez ou deixou de fazer algo o que causou esse sofrimento. O sofrimento e a tristeza podem ter sido internos, externos ou ainda uma mistura dos dois. A questão é que a gente nunca para olhar para as circunstâncias durante os nossos momentos mais preenchidos de culpa. O que te levou mesmo a tomar aquela decisão que hoje te traz tanto pesar e tanta dor? As fantasias que você tem hoje, as possibilidades que se passam na sua cabeça hoje, você conseguir enxergá-las no tempo em que você precisou agir? Você tinha uma bola de cristal ou tinha absoluta certeza do que poderia ter dado de errado ou as consequências do que iria acontecer? Mesmo que você pense que saiba, é fácil dizer isso com a cabeça que você tem hoje. Afinal, todos nós temos o superpoder de prever o passado, mas não temos o poder de prever o futuro. Pergunte-se verdadeiramente se você sabia, de verdade, o que aconteceria se você prosseguisse com aquela decisão. Não sei o que aconteceu com você, realmente. Qual foi o tão famigerado erro que fez você se sentir assim tão culpado hoje em dia? Talvez tenha sido traição, talvez você tenha pego dinheiro da sua família. Existe 1 bilhão de possibilidades, mas caso você dê uma resposta verdadeira, ela não será um sim. E mesmo que houvesse uma possibilidade de você querer propagar algo ruim de propósito, o seu eu do passado não pode condenar o seu eu do futuro. Claro que existem consequências para as suas ações, claro, isso é fato, mas a própria vida vai cuidar desses ajustes. Quantas vezes você não ouviu falar que o que vai volta? É verdade, você não precisa continuar se sentindo culpado para sempre, pois de uma forma ou de outra você já está tendo as repercussões do seu erro e o aprendizado que isso traz. A verdade é que você não pode julgar o que você fez no passado com seus olhos do agora, pois você hoje tem uma consciência superior do que a que você tinha antes. Antigamente você não tinha o mesmo nível de consciência para enxergar a situação e você fez o melhor que pôde. Seja lá o que aconteceu no seu passado, para se perdoar é preciso entender que o pior que tenha sido foi o melhor que você pôde fazer. Hoje você pode fazer diferente, mas naquela época não podia. E justamente por você saber fazer diferente, é importante nós prestarmos atenção numa outra necessidade da vida humana, a necessidade de equilibrar as coisas. São poucas as pessoas que têm a cara de pau de ficar devendo e não pagar, e até mesmo uma grande parcela delas não se sente bem em fazer isso. Por esse motivo é necessário que você passe por um arco de redenção. A gente gosta de equilíbrio e a gente gosta de justiça e também de retribuir. Mas o que seria esse arco de redenção? Você já deve ter visto filmes o suficiente para saber que os personagens mais interessantes são aqueles com falhas. Aqueles que, apesar de todas as suas qualidades, costumam errar em certos momentos. Os melhores personagens são aqueles que evoluem e os melhores filmes são aqueles que nos mostram esse desenvolvimento. Normalmente, quando a gente assiste um filme de boa qualidade, o personagem principal tem alguma dificuldade ou desafio. E para conseguir conquistar seus objetivos, será necessária uma superação. Agora, vamos imaginar que no filme da sua vida, a sua dificuldade seja a culpa ou o erro que você cometeu no passado. É preciso entender que o filme não acabou. Falta aquela outra parte em que você se desenvolve, se redime dos seus erros, tornando-se uma versão melhor de si mesmo. Caso você tenha uma consciência hoje para olhar para o passado e perceber que errou, isso significa que você tem uma consciência para descobrir o que você poderia fazer para se redimir. Use essa nova percepção para achar o que precisa ser feito. Tenho certeza que não será fácil, mas será o certo. Se você torrou dinheiro da sua família e hoje sabe que errou, por exemplo, use todos os meios que você puder para recuperar esse dinheiro. Se você abusou das drogas, sejam elas lícitas ou ilícitas, entende que elas tomaram parte da sua vida e causaram sofrimento para você ou para sua família, faça tudo que puder e mais um pouco para sair dessa situação. Todo erro pode ser redimido. Claro que a redenção
não apaga as consequências do que foi feito, mas pelo menos você não vai precisar se sentir culpado, justamente por saber intrinsecamente que é capaz de aprender com erros. E isso nos leva ao próximo ponto. Por acaso você sabe o que é liberdade? O que vem em mente quando você pensa nessa palavra? Dinheiro, talvez? Bom, enquanto você pensa nisso, eu aproveito para pedir que se sinta livre para dar um gostei e se inscrever no canal clicando no sininho. Mas confesso que não tenho a menor ideia do que se passou pela sua cabeça. Mas eu posso te dizer que conheço uma definição muito profunda e muito simples de liberdade. Mas que definição seria essa? Eu vou te dizer daqui a pouco. Primeiro, vamos falar sobre a culpa, sobre o aprendizado dos erros. E a primeira coisa que eu devo te perguntar sobre isso é a seguinte: você tem alguma ideia de quem não erra? É aquele que não faz nada. Essa não parece a melhor resposta? Quem não faz nada nunca erra. Aquele que não faz nada jamais vai errar. Simples assim. Você já parou para pensar o que seria do aprendizado se você não pudesse errar? Simplesmente não seria. Como assim? Bom, vamos relembrar que um dia você já foi um bebê e que nesse momento você não podia fazer nada de certo ou de errado porque você era simplesmente um bebê, sem julgamento nenhum, dependendo do pai, dependendo da mãe. Ok? Até aí, tudo bem? Então, se você foi um bebê, isso significa que houve um período da sua vida em que você não sabia da maioria das coisas. Você não sabia se alimentar, se proteger, falar, andar. Você não sabia nada. Você já viu algum bebê tentando falar? Falar palavras completas logo após nascer, por exemplo? Você sentiria uma decepção com o bebê porque ele não conseguiria falar com você? E quando o bebê faz gugu dadá? Ou algum daqueles sons de bebê que não dizem nada com nada? Isso é motivo de decepção? Ele é obrigado, por definição, a saber falar sem um aprendizado? Pois deixa eu te dizer uma coisa sobre o aprendizado. Raramente você aprenderá algo sem errar. Toda vez que o bebê tenta dizer alguma palavra, alguma coisa nova que ele faz, e faz barulhos que às vezes a gente não consegue entender, ele está tentando aprender algo. Toda vez que ele escuta alguma coisa e não sabe o que é, ele está tentando entender. Mas ele não sabe, e por não saber, as chances das suas tentativas falharem são muito grandes. Antes do neném aprender a andar, ele vai cair inúmeras vezes. É isso que significa aprender. Aprender, gente, é errar. Claro que sempre é possível aprender com o erro dos outros, evidente, mas existem certas experiências que você terá que obter por conta própria, aprender com o seu próprio erro e saber como entender esse processo, além de reduzir a frequência dos erros ao mais próximo do zero possível. Na tentativa de algo, o erro está implícito. Toda vez que eu tentar algo, o erro poderá fazer parte dessa história. Somente aquele que não se mexe não erra. As consequências do seu erro variam de acordo com a severidade. Mas elas virão, querendo ou não, e a culpa que você sente em relação a elas nada mais é do que uma distração. E se a distração é ilusão, uma distração do que está por trás do perdão. Me atrevo até a dizer que muita gente se esconde atrás da culpa, ao invés de passar pelo arco da redenção, que às vezes pode ser algo muito difícil de ser feito. Eu te garanto que a culpa não muda nada. Você pode deixar essa culpa marinando no fundo do seu peito por décadas, nada vai mudar. Pois quando você sente essa culpa, na maioria das vezes, ao invés de fazer algo para mudar a sua situação, você provavelmente vai recorrer a métodos de escapismo. Caso você não tenha visto o vídeo anterior, o escapismo nada mais é do que uma maneira de fugir dos nossos verdadeiros sentimentos. Normalmente nós, seres humanos, fugimos através de vícios. Alguns desenvolvem compulsões alimentares, outros um gosto por álcool ou outras drogas. Todos nós acabamos, de alguma forma, nesse caminho de fuga, tudo para evitar esse confronto com as nossas emoções mais profundas. Pode ser que o seu escapismo, nesse caso, seja a própria culpa. E ao invés de fazer algo a respeito do verdadeiro problema, você vai tentar se sentir bem em relação a ele. E a diferença crucial entre as duas coisas está em sentir e fazer. E para resolver não basta sentir, é preciso agir, fazer. É por isso que precisamos enxergar uma maneira nova de ver os nossos erros. Afinal, você pode reconhecer um erro quando você cresce como pessoa. Caso você se puna toda vez que cresça, quais serão os seus incentivos para continuar crescendo? Todos os seres humanos precisam errar, não tem escapatória. A questão é, você vai continuar querendo crescer e, portanto, errar ou vai desistir? E a resposta para essa pergunta é, na minha opinião, a verdadeira definição de liberdade. A liberdade para errar, para ser simplesmente humano, porque aqueles que não são
estão em qualquer outro lugar que não seja a Terra. Eu não conheço ninguém que não tenha feito isso e que esteja aqui na Terra. Então é inútil se martirizar quando perceber que o que fez estava errado, mas é útil não repetir o erro, claro, onde você usará toda a sua energia sem investir absolutamente nada na culpa. Absolutamente nada. Na pior das hipóteses, você pode errar com cada vez menos frequência. E se você gostaria da minha ajuda pessoal para lidar com a culpa, você pode verificar meus serviços terapêuticos preenchendo o formulário aqui na descrição do vídeo. Se você gostou do vídeo de hoje, não se esqueça de clicar no gostei e se inscrever no canal ativando o sininho. Toda quinta, lá pelas 19 horas, eu tenho um vídeo informativo como esse. Muito obrigado por assistir e até quinta que vem, um grande abraço.